seguindo o teu podcast e o teu canal no YouTube também, né? Na verdade, da Nova Acrópole, por sugestão da minha esposa, né? Ela já assistiu a alguma palestra sua, pessoalmente, e ela percebeu uma grande interação dos temas que você aborda, né, que é o tema da nossa conversa de hoje, ética e valores humanos, dentro do que a gente faz como trabalho, né? E por que isso tem tanta relação, né, com o nosso trabalho? A gente busca, dentro das organizações que nos chamam para os trabalhos e projetos, desenvolver equipes, desenvolver liderança em prol de um cuidado com as pessoas, né? Especificamente no que tange segurança do trabalho, né? E a gente trabalha muito em torno de desenvolver pessoas, desenvolver uma cultura de segurança, e isso guarda uma relação muito forte com ética e valores humanos, né? Principalmente valores, né? Que é um tema, e é um tema que é muito vivo, né? Dentro de organizações, ou deveria ser, né? E uma coisa que a gente percebe, né, quando a gente vai nesses clientes, é uma intenção, né, pelo menos, das pessoas que representam essas organizações, é uma intenção, pelo menos, no mínimo uma intenção, né, dessas pessoas quererem ser melhores, né, e buscar conhecimento para tentar ser melhor. E com isso, né, obviamente, tentar melhorar o meio em que eles vivem, a organização, né? E nessa jornada que eles traçam, né, que eles tentam trilhar, na verdade, a gente percebe que existe não é algo que acontece só dentro das organizações, né? A gente vê isso na sociedade como um todo, aquela busca por pílulas mágicas, né? Por coisas que é como se você fosse fazer uma palestra de 1, 2 horas e essa palestra fosse resolver os problemas, né? E a gente sabe que isso não é verdade, primeiramente em função da experiência, né? E depois, em função da experiência, nós fomos buscar o conhecimento para entender por que isso não é verdade, né? Por que essa pílula mágica não existe, né? E nessa jornada as pessoas são seduzidas por isso, né? Porque é uma sedução muito forte, né? Ou seja, aquela promessa de que você fazendo uma determinada ação particular, você vai conseguir resolver todos os problemas e não vai precisar trilhar toda aquela jornada cheia de obstáculos e dificuldades e assim por diante, né? E esses atalhos, eles são muito, como eu comentei, eles são muito sedutores, né? No sentido de, olha, você consegue fazer tudo isso que você quer com essa ação muito simples aqui, né? E às vezes a gente é tentado a fazer esse tipo de coisa, né? E aí vai o nosso trabalho, de certa forma, de educar os clientes que trabalham com a gente, de explicar que não é bem assim, né? E às vezes nós temos sucesso nessa explicação, às vezes não, né? E a primeira coisa que eu gostaria de te ouvir, pelo teu conhecimento, pela sabedoria sua, por que esses atalhos, eles são tão sedutores, né? Porque é tão difícil levar as pessoas na busca por esse conhecimento? Porque a resposta fácil, simples, eu até conheço, né? Eu até posso dizer, mas eu sei que essa resposta não é tão simples, né? Ou seja, aquela coisa de que a gente quer satisfazer logo uma ansiedade nossa, né? E quanto mais fácil, a lei do mínimo esforço, as pessoas seguem atrás disso, né? Por isso talvez essa pílula mágica seja tão sedutora. Mas é claro que essa resposta é muito fácil, né? É muito simplista até, né? Essa acho que é a primeira coisa que eu gostaria de ouvir, né? O que você pensa sobre isso, né? Por que essa pílula mágica ela é tão sedutora? Essa é uma resposta complexa e cheia de elementos, né? Um deles que a gente pode perceber que é uma tônica muito forte no nosso momento histórico é a lei do menor esforço. Ou seja, nós achamos que todas as soluções podem ser transformadas em mercadorias e vendidas e compradas. Existe uma tendência à inércia em relação à criação de um produto que é o ser humano, porque ele exige um trabalho que ninguém quer ter. É um trabalho que não pode ser terceirizado,
tem que ser feito por cada um. Então, nós criamos a ilusão de que se nós colocamos um cursinho de soft skills, todos os funcionários sairão virtuosos. Ou se colocamos ali uma assessoria de compliance, todo mundo sai ético. Na verdade, a coisa é bem mais complexa do que isso. Não é? Então, nós temos uma sociedade que faz muita ódio à lei do menor esforço. Chegou ao ponto de identificarmos felicidade com o dolce far niente, né? Fazer cada vez menos. Felicidade seria inércia, que é uma coisa meio paradoxal. Que hoje, dentro de um processo de trabalho, dentro de um processo de estudo, eu costumo ensinar a administração do tempo, técnicas de estudo, nós sabemos que fazer pausa e não fazer nada nessa pausa cansa mais do que você continuar trabalhando. Porque quando você para o corpo, a tua mente não para de gravitar naquela mesma direção e continua desgastando. Ou seja, nem sequer fazer pausa, não fazer nada, o homem já não sabe mais. Ele não sabe que o que descansa é mais variação de atividade do que não fazer nada. Então, a gente desaprendeu quase que um alfabeto da vida. Identificamos muito a felicidade com a lei do menor esforço. Outro elemento é que nós fomos educados desde a mais tenra infância, é a palavra-chave da sociedade hoje é agir apenas por medo ou desejo, que é o eixo da consciência animal. Então, você imagina lá o ratinho no labirinto, ou é um queijinho, ou é um choque elétrico, horroroso, mas é o que se faz. Ou a foca no circo, né? Ou é uma sardinha ou é chicote, também horroroso, mas também é o que se faz. E nós somos viciados, desde pequenos, a isso. Come salada, filhinho, senão não ganha sobremesa. Ou seja, o dia que a gente pode comer a sobremesa à vontade, a gente nunca mais come aquela bendita salada. Seja bonzinho, porque senão Papai Noel não traz presente. No dia que a gente souber que não tem Papai Noel, vai ser qualquer coisa. E a gente não é ensinado a gostar das coisas em si, mas apenas do resultado que elas trazem, de prazer, ou do que elas nos poupam de dor. E ficamos viciados, somos tocados por essa mentalidade. Então, acaba sendo uma coisa que nós percebemos que esvazia a sociedade, ninguém está crescendo. Essa é uma mentalidade que nós podemos dizer que vem do século XX para cá. O ser humano criou muitas coisas e essas coisas cresceram, mas o homem que as criou, não necessariamente. Eu costumo exemplificar em salas de aula que um homem que conduz uma biga romana e o homem que conduz o avião a jato, o meio evoluiu de uma maneira fantástica, mas o homem que conduz o meio, se a gente for olhar bem, é capaz daquele lá de trás ser mais fraterno, ser mais desperto, ser mais humano propriamente dito. Ou seja, evoluíram as coisas, o homem ficou para trás e acha que a vida é isso mesmo, está indo para a direção correta. E nós promovemos cada vez mais modernidade tecnológica e barbárie humanista. Nós vivemos esse tempo que é uma coisa meio bizarra, né? Um paradoxo, porque as nossas máquinas são futuristas e os nossos homens são quase que idade da pedra, de tão pouco preparados para conviverem uns com os outros, de tanto que olham para o outro com um olhar de para que ele me serve, e não quem é ele em si, como eu posso servir a ele. Essa linha divisória do amor humano de que a filosofia clássica falava. Você para de olhar para as coisas e perguntar para que isso me serve. Começa a olhar para as coisas e dizer como eu posso servir a isso. E, sobretudo, quando se trata de um ser humano. Immanuel Kant costumava dizer que a maior imoralidade é tomar um ser humano como meio e não como fim em si. Então, nós vivemos o nosso momento histórico onde tudo virou mercadoria. Até o ser humano, e eu não digo só numa relação de trabalho, viu? Isso, se fosse só numa relação de trabalho, seria mais fácil de atacar, porque já geraria um ruído, uma incoerência, e o homem detectaria, nossa consciência exigiria uma certa plenitude, uma certa integridade de vida. Mas na nossa vida como um todo, até mesmo nos nossos relacionamentos. O outro é um testemunha silencioso da minha experiência pessoal, ou o outro é uma ferramenta para que eu não sinta solidão, ou seja lá o que for. E quando você para pensar quão pouco paramos para pensar na necessidade do outro, em ser fator de soma na vida do outro, Khalil Gibran costumava dizer a Mary Haskell, que foi a mulher que ele amou a vida inteira, o teu amor me dá asas. Você imaginou o quanto nós poderíamos dizer, poderíamos ver na sociedade pessoas cujo relacionamento corta as asas um do outro?
e trata de mantê-las bem pequenininhas para que fiquem um grudado no outro, ou seja, nas relações pessoais, às vezes na criação até dos filhos, em tudo. Nós temos uma visão muito, e não somos conscientes disso, que isso seria uma maldade, um dolo terrível. Não somos conscientes disso. Nós somos educados a lidar com as coisas assim. As coisas têm que satisfazer os meus desejos, as minhas fantasias, têm que suprir as minhas necessidades. Então, as coisas e os homens acabam sendo mercadorias de fácil manuseio. Ou seja, há uma série de posturas diante da vida, que se não forem resolvidas lato sensu, não vão ser resolvidas da porta de uma empresa para dentro. E não vão ser resolvidas se quem pretende resolvê-las não resolve primeiro em si mesmo, para mostrar que isso é possível. Portanto, voltando ao mundo latino, os romanos costumavam dizer: os caminhos fáceis mentem, in aspera veritas, ou seja, no difícil está a verdade. Não no difícil no sentido de sofrido, mas naquilo que exige, sim, uma jornada. Perdão, Brasília está sequíssima. Exige um pouco de trabalho e só assim nós podemos modificar a situação da humanidade, mudando homem a homem e começando por nós mesmos, para dar exemplo e mostrar que isso é possível. Você acredita que, por ser algo tão disseminado, né, essa lei do menor esforço e assim por diante, como você comentou, você acredita que isso é da natureza do ser humano e caminhar por uma jornada em busca de virtudes e valores é um esforço contra a natureza do ser humano? O que explicaria toda essa tendência do menor esforço, né? Nós estamos sendo enganados ou nós estamos nos enganando? Nós estamos sendo jogados nisso ou nos jogaram naquilo? Eu acredito que existe dentro do ser humano uma natureza animal e uma natureza humana. Mas que nós só somos humanos realmente quando a natureza humana impera sobre a animal. Os gregos falavam muito bem disso através de duas figuras míticas, que era o centauro e o minotauro. Ambos são mistura de humano com animal, mas com uma diferença muito importante. No minotauro domina o animal, a cabeça é de touro e o corpo é de homem. No centauro domina o humano, ou seja, do tronco para cima é humano e para baixo é um cavalo. A diferença é tão grande que o minotauro era uma besta devoradora de homens, enquanto que um centauro como Quiron, era extremamente sábio. Foi o mestre de grandes heróis gregos. Então, nós sempre teremos uma parte animal e necessitamos dela para a nossa sobrevivência, para os nossos reflexos, para exercitar os nossos instintos que velam pelo nosso corpo físico. Isso não é mal, mas isso não foi feito para dominar a nossa vida. E temos uma natureza humana, que é aquela que se alimenta com bondade, é aquela que se alimenta com generosidade, é aquela que ama a sensação do dever cumprido, é aquela que ama o sono dos justos, que considera que a maior felicidade é uma consciência limpa e serena. E realmente não há nada que te proporcione maior bem-estar. Agora, vivemos um momento, é difícil ficar falando vivemos um momento, porque parece que eu estou querendo demonizar o nosso momento histórico. Na verdade, o nosso momento histórico é uma retroalimentação, é construída por nós mesmos, né? Nós vamos nos acomodando nele, moldando as futuras gerações, e assim vai embora, ninguém corta esse círculo vicioso. Mas o fato é que no nosso momento histórico, a felicidade que é valorizada é a felicidade animal. É você estar muito bem alimentado, sobreviver com muito conforto, reproduzir com muito prazer, dar muita satisfação material a todo mundo, e isso é tido como uma felicidade. E é curioso porque o ser humano, ou ele alcança ou não alcança esse padrão. Alcançá-lo é uma coisa mais difícil, mas aqueles que alcançam, em geral, não ficam felizes com isso. Não sei se você já ouviu falar de uma estatística muito interessante, que é a curva da felicidade. Isso foi feito numa universidade americana. Eles mostravam que se você pegar uma dupla de eixos cartesianos, você tem no ponto zero uma pessoa que não tem, por exemplo, nenhum automóvel. Se você dá a ela, se você dá a ela um automóvel, ela tem uma curva de subida muito brusca, que é claro, ela vai ter mais segurança, vai ter mais conforto, vai ter mais eficiência para chegar aos lugares.
partir do momento que você dá o segundo, essa curva ela sobe ainda, mas diminui bastante a inclinação, bastante. Se você dá o terceiro, estabiliza, ela não ganha mais felicidade nenhuma. E, pasme, se você dá o quarto, começa a descer. Isso significa que quando o ser humano, falando não só do carro, mas dos bens materiais como um todo, quando ele começa, ele tem um carro, dá aquele impulso de felicidade, ele tem uma casa, aquele impulso de felicidade. E aí pergunta, o que falta agora? Porque tem muita vida pela frente. Tem que continuar buscando a felicidade. E a sociedade não dá nenhuma outra resposta a não ser mais uma casa, mais um carro, ou seja, mais quantidade daquilo que já se tinha. Ele vai buscar a segunda casa, ele vai buscar a terceira casa. E quando ele começa a ver que isso não está mais resultando em nada, não está dando mais prazer nenhum, ele começa a entrar em depressão porque não sabe onde buscar aquilo que lhe falta. Esse vazio interior, essa angústia que é tão própria do nosso momento histórico, essa ansiedade, é uma comprovação de que a natureza humana não se realiza assim. É próprio da natureza humana realizar-se sendo humano. Assim como as plantas se realizam tomando sol, sendo regadas, fazendo fotossíntese, os animais se realizam exercendo a sobrevivência, a perpetuação da espécie com sucesso, os seres humanos se realizam em valores, virtudes e sabedoria. Um dia desses, conversava com a psiquiatra e ela confirmou uma teoria que eu já tinha há muitos anos, que é que uma das coisas que mais atuam de maneira positiva em vários tipos de doenças psicológicas é a prática do bem. A prática do bem traz um nível de bem-estar que nenhuma interação medicamentosa é capaz de dar, senão provisoriamente. Não estou querendo dizer aqui que se deva abolir a abordagem medicamentosa, porque, num certo nível, é claro, ela é necessária. Mas se você não tem aliado algo que vá preenchendo esse vazio interior, fica dependente disso a vida inteira, em doses cada vez maiores, e não resolve o problema. Em geral, o que todo bom psiquiatra diz é: vou te dar esse medicamento para devolver a sua lucidez. E lúcido, corra atrás da solução dos seus problemas. Porque só isso aqui não vai resolver. E uma das coisas que mais resolve é a prática do bem. O fato de que a prática do bem seja tão terapêutica significa que a natureza humana gosta disso. Agora, o que acontece é que a gente tem que aprender a reconhecer em nós a natureza animal, dominá-la, superá-la, impor sobre ela princípios humanos. E que o humano dê a direção da nossa vida. Senão, o estado de frustração é muito grande. A nossa sociedade, a cultura onde estamos imersos, é uma fábrica de depressivos e ansiosos, numa velocidade que é uma coisa impressionante. É óbvio que não estamos felizes com a solução que a sociedade dá. É óbvio que estamos usando tudo quanto é novidade do mercado como fuga de nós mesmos. O pessoal começa, às vezes, a querer demonizar a internet, as redes sociais. Eu acho isso uma brincadeira, honestamente. Porque o ser humano que quer fugir de si próprio porque acha que a sua vida está insípida, ele foge até com sinal de fumaça. Ele já fugiu no passado com fumo, com droga, com televisão, com fofoca, com qualquer coisa. Quem acha que a sua vida é cinzenta e não tem nenhum sabor, vai fugir dela. E culpar os meios não resolve nada a nossa situação. Estamos eternamente procurando alguém para colocar a culpa, para não nos responsabilizarmos pela nossa vida. Acaba com as redes sociais e nós vamos fugir para Big Brother, para telenovela, acaba com a televisão, vamos fugir para fofoca, para os vícios do álcool, de drogas, vamos fugir. Se não amamos a nossa vida e não vemos a nossa vida como uma saga, se não curtimos construir a nós mesmos e beneficiar o mundo, vamos fugir de qualquer forma. Então, a natureza humana é, sim, predisposta à consolidação de valores. Que existe que não conhecemos a natureza humana. Não chegamos, às vezes, a fazer a travessia na direção dela. Nessa curva da felicidade, né, que você comentou, com uma concavidade para baixo, a gente tem, eu pelo menos tenho a impressão, pelo que eu vejo e ouço, que me parece que algumas pessoas sucumbem nessa curva, né? Ou seja, mesmo com a curva caindo para baixo, elas continuam ladeira abaixo e algumas talvez vejam alguma luz ou, enfim, né, conseguem perceber que, bom, acho que essa curva da felicidade vai me levar cada vez mais para baixo, né? Preciso buscar o conhecimento, virtudes, que é o que vai me satisfazer como ser humano. Então, algumas sucumbem, outras procuram o melhor caminho, digamos assim.
A gente pode dizer, em função disso, que essa jornada de conhecimento, essa jornada virtuosa, não é para todo mundo? Não, não diria isso de forma alguma. Eu diria que cada um tem o seu momento. O ser humano foi feito pela natureza para se realizar como ser humano. Eu costumo chamar de kit ser humano, kit natureza humana, que é uma caixa de ferramentas que está ao lado dos seus dedos. Agora, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Cada um tem o seu momento de abrir essa caixa. Ele não vai abrir sendo forçado de fora para dentro. Não existe essa possibilidade. Você pode convidá-lo do lado de fora de todas as formas, isso ajuda um pouquinho. Mas a decisão de abrir essa caixa é dele. Você pode dar exemplo, criar uma civilização que inclina nessa direção, isso ajuda. Mas a decisão de abrir é dele. Ninguém pode obrigá-lo a abrir o seu kit ser humano e começar a desenvolver a sua natureza humana. Se ele faz só para copiar todo mundo, ele não fez. Ele não fez por uma necessidade interna, por um esgotamento. E esse é um esgotamento que depende de cada um, e cada um tem o seu momento. A evolução humana não é coletiva, não é em massa, ela é individual. Isso é próprio da natureza humana. Dentro de várias filosofias, sobretudo as orientais, eles dão uma explicação muito interessante para isso. Dizem o seguinte: o ápice da planta está definido pela natureza, o ápice do animal está definido pela natureza, mas o ápice do humano tem que ser conquistado por ele mesmo, não pode ser definido por ninguém. Porque o ápice do ser humano são valores, virtudes e sabedoria. E não tem como você alcançar uma virtude sendo obrigado. Seja honesto, eu coloco uma arma em cima de você, seja honesto. Quando eu tirar essa arma, você vai ser qualquer coisa. A ética não pode ser coerção, ela tem que ser convicção. Você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Então, quando o homem tem 500 opções e uma delas é ser honesto, ele escolhe isso conscientemente, podendo fazer outras coisas, só aí você pode dizer, esse é realmente virtuoso. Então, para que o homem chegue a consolidar a condição humana, ele tem que ter a liberdade de escolha e escolher livremente o melhor. Só que como ele tem essa liberdade de escolha, ele vai cometer muitos erros até chegar ao acerto. Cada um, alguns mais, outros menos, mas vão cometer muitos erros até chegar ao acerto livremente, sem pressão externa. Então, é próprio do livre-arbítrio que o ser humano bata a cabeça por muito tempo. Sim. Agora, também é próprio da natureza humana que você cria as melhores condições possíveis para que ele se sinta convidado a despertar. E a melhor de todas as condições que você pode criar é despertar primeiro. Mostrar para ele que isso é possível e que isso te realiza e isso traz felicidade. É colocar uma opção a mais nesse menu de opções do mundo atual, que não inclui o homem desperto. Ele inclui o homem rico, o homem invejado, o homem famoso, o homem bonito, não inclui o homem desperto. E se você faz o sacro ofício, o ofício sagrado, de crescer para que os outros possam ter mais uma opção na sua vida, você faz o melhor que se pode fazer pela humanidade. O melhor que se pode fazer pelo ser humano é crescer, para mostrar para ele que isso é possível e poder garantir alguma coisa a ele. Você falou uma coisa que eu me lembrei de uma passagem. Uma vez eu tive com um chefe, né, e ele me perguntou, assim, meu chefe me perguntou se ele sabia para que eu era pago, né? E aí eu dei uma resposta super técnica, elaborada e tal. Mas ele falou, aí ele me retornou e falou o seguinte, eu falei, Eduardo, isso aí que você falou, toda essa parte técnica aí, é 10% do seu tempo. O restante os 90% restante do seu tempo, você é pago para falar, né? E aí ele me explicou o que é esse pago para falar, né? Ou seja, era um trabalho de convencimento das outras pessoas, porque às vezes respeitar algumas regras envolve lidar com alguns conflitos, né? E aí, a sua fala me lembrou isso por causa do quê? Né? Você não pode obrigar ninguém, né? Ou seja, você pode obrigar enquanto você está com a arma apontada, como você disse. É quando você tira, a pessoa faz o que ela entende que deve fazer. Obrigar você não pode, não tem como, né? Eternamente. Manter essa obrigação, essa vigília eternamente. Mas existe um caminho que a gente pode usar, trilhar, para convencer, né? Ou seja, para pelo menos deixar a opção, né? Olha, é uma escolha sua, eu sei, mas a opção está aqui, né? Ou seja, deixar a opção aberta, disponível, né? O tempo todo. Ou algum tipo de
convencimento, seja pela palavra, pelo exemplo. Não pode obrigar, não dá para obrigar, mas existe alguma possibilidade de convencimento? Olha, convencimento, como eu te falei, o melhor ensinamento é até chavão essa ideia. O melhor convencimento é sempre o exemplo. Se você mostra que isso é possível e abre um referencial diferente para os demais. As pessoas estão muito programadas, pegando o seu próprio exemplo do que o seu chefe falou. Bom, ele me dá atenção, ele fala comigo porque ele é pago para isso, e não porque ele ame fazer isso, que ele esteja de corpo e alma ali fazendo isso. A grande questão do ser humano é isso, ele pegou as coisas mais sagradas da vida e tornou meios. O que ele quer realmente é o fim, o que ele quer realmente é o salário. O conhecimento, por exemplo, quando eu dou técnicas de estudo, eu falo muito sobre isso. Para que a pessoa quer o conhecimento? Normalmente quer para passar num concurso, para passar numa prova de vestibular, para poder ser admitido num bom emprego. Agora, se você chega para esse ser humano e diz, eu te coloco lá dentro, sem você precisar fazer nenhuma dessas provas, e é seguro, quem diria não? Você percebe que o conhecimento virou um estorvo para você chegar ao bom mesmo, e o bom mesmo é uma vida com status e conforto material. Agora, que tipo de ser humano você espera que tome o conhecimento como meio, um meio chato, um estorvo? Que tipo de ser humano você pega assim? Você constrói assim. Você sabe que de 200 mil anos para cá, nós somos chamados de Homo sapiens sapiens, porque nos caracteriza como tais exatamente o conhecimento. E o conhecimento virou estorvo. A gente vê a hora, a ética virou só meio para você não ser pego pela lei anticorrupção, não é isso? As virtudes como meios para que você tenha uma visão favorável com a opinião pública. Quem está interessado no ser humano em si? Você percebe que isso é uma coisa que cria muita angústia. Eu tenho conversado muito com empresários, com pessoas que estão bem intencionadas, estão tentando mudar, e tenho dito, olha, não vai por aí, que você não vai mudar ninguém. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, bom, ele está sendo bonzinho comigo, porque existe uma nova teoria na administração de empresas que diz que quando o funcionário é bem tratado, ele produz mais. Se amanhã surgir uma outra teoria dizendo que quando ele é maltratado, ele produz mais ainda, ele larga essa bondade toda e pega o chicote. Porque o que ele quer não é o meu bem, ele quer produtividade. E ninguém gosta de ser tratado assim. Porque, no fundo, é uma grande enrolação. Quando o ser humano não é o final do processo, quando nós não trabalhamos para o ser humano, qualquer coisa que a gente faça é uma enrolação, uma película de pouca cobertura. É um adestramento. E ser humano não é ser adestrável. Um dia desses eu li uma coisa interessante que dizia que os cães com maior potencial cognitivo não está funcionando mais adestramento com eles. Já ouviu falar sobre isso? Os cães que têm potencial maior, sabe o que acontece? O adestrador adestra ali com punição e prêmio, quando o adestrador vira as costas, ele faz outra coisa, ele começou a enrolar o adestrador. Um cão já está fazendo isso. Imagina um ser humano. Não funciona. Você é aquilo que está dentro da sua mente. Quando a última porta se fecha, é a velha história que não tem como deixar de contar, né? Que é o anel de Giges platônico. Giges era um pastor maravilhoso, super ético. Quando ele coloca um anel no dedo, que ele achou um anel misterioso, ele fica invisível. E aí ele começou a roubar, entrar na casa das pessoas, desrespeitar as mulheres. Quando tirava o anel, era novamente um homem super certinho. Bom, Giges é ético ou não é? Você percebe que a gente está fabricando anéis, não está transformando homens. O que as pessoas querem hoje é o segredo para fabricar o anel, e não para serem verdadeiramente humanos. E o anel de Giges existe, Eduardo. O anel de Giges, por exemplo, são os teus pensamentos. O que você está pensando de mim? Ela não está vendo, é impune. O que as pessoas estão pensando umas das outras? Eles não estão vendo, é impune nada. É no plano das ideias que você cria hoje o que você vai viver amanhã. Amanhã vai manifestar na tua vida o que você pensou hoje. O poder, por exemplo. Não, quando eu estou no poder, ninguém pode me punir pelo que eu faço. Então, o poder virou anel de Giges. É à toa que Platão diz, se todo mundo soubesse que Giges achou esse anel e que ele continuava sendo tão honesto e invisível quanto era visível, e em público elogiariam ele, mas privadamente diriam, que idiota esse Giges, que trouxa. Por que esse anel não caiu na minha mão?
Porque, na verdade, o que existe dentro da sociedade é um pacto social. Se todo mundo roubar, vai que você é mais esperto que eu, é mais hábil que eu saio no prejuízo. Então, a gente faz um pacto, ninguém rouba ninguém para ninguém correr risco. Mas, se eu tivesse uma oportunidade de fazer e ninguém pudesse retribuir, não faria. Ele diz, esse pacto social por interesses pessoais. Ou seja, as pessoas não amam a justiça, não amam a ética, não amam o bem. Mas usam isso como um pacto social para não terem os seus interesses afetados. Bom, isso se não muda, não vamos sair da barbárie nunca. Ou seja, o processo de transformação profunda do homem. Não é de criar mais uma técnica que você manda os seus funcionáriozinhos para lá, para fazer um curso, contrata uma equipe, bota dentro da empresa. Não vai funcionar. O que funciona é a transformação do homem. Senão nós vamos ficar enrolando uns aos outros, e quando acontece alguma situação de exceção, você já passou por isso, de ver, de estar em alguma cidade? Uma vez eu estava em São Paulo e teve um blackout. Eu nunca vi uma coisa daquela. As pessoas super bem vestidas, mulheres com salto alto, tirando o seu sapato, quebrando vitrine e roubando coisa. Sabe o que é uma camada de classe social média alta ou alta, que de uma hora para outra toda a civilização era só verniz, era só um esmalte, que dissolve diante de você e vira um bando de trogloditas? Já eram assim. Isso é uma sociedade que trabalha com adestramento. Nós temos que parar com essa mania de adestramento. Trabalhar com a ideia de formar o paladar do homem para gostar da condição humana. Aprende a ser bondoso só pela bondade em si e curte. Perceba que as coisas mais belas da vida humana são assim. Imagina uma pessoa que ama alguém. Aí você chega e pergunta, por que você ama fulano ou fulana? Ah, porque ele ganha bem. Você já viu o contra-cheque dele? Você vai dizer, isso não é amor, isso é o quê? Um plano de previdência privada, não é isso? Uma pessoa que é muito cortês com alguém, muito educado. Nossa, você é tão cortês, tão educado, por quê? Ah, porque aquela pessoa tem um bom karma. Vai que ela me beneficie em outro momento. Você vai dizer, isso não é cortesia nem gentileza, isso é marketing pessoal, não é isso? As coisas só têm valor quando são por elas mesmas, pelas coisas em si. O amor só tem valor quando ele é fim do processo e não meio. E assim também é com a ética, assim é com a justiça, assim é com a humanidade. O final dos processos não é a construção de coisas, é a construção de homens. É aquilo que eu chamo das 3 autoridades, que é fundamental para quem lidera, para quem trabalha em algum processo com seres humanos. A primeira autoridade de um líder é a autoridade intelectual, saber o processo, conhecer, é claro, é óbvio. Segunda autoridade moral, não só ordenar, fazer junto, que essa já é majara, é importantíssima. E a terceira é a mais importante de todas, que é a autoridade humana, que é considerar que um trabalho bem feito não é só aquele que produziu coisas, mas que todos os seres humanos cresceram no processo e terminaram bem. Porque o final do processo, nós estamos no mundo para construir homens. A natureza não precisa da gente para construir coisíssima nenhuma. Máquinas que voam, olha aí, está cheio de cometa voando para tudo quanto é canto. Na verdade, tudo está voando, não é isso? Máquina que se desloca à velocidade do som, à velocidade da luz. A natureza já criou a própria velocidade do som, a própria velocidade da luz. A única coisa que ela precisa da gente para ter é a construção de nós mesmos, que para isso existe uma lei, que é o livre-arbítrio, que ninguém pode nos obrigar a crescer. Portanto, se ela quer alguma coisa de nós, ela quer que a gente cresça, porque isso ela depende de nós para ter. O resto ela tem sozinha. Nós temos que entender isso. O final do processo é a construção de seres humanos. E se você realmente acredita nisso, você é um líder. Você vai olhar para as pessoas e falar de ética, elas vão entender. Esse cara está falando daquilo que ele vive, daquilo que ele é. O processo que nós temos em Nova Acrópole, por exemplo, é uma coisa incrível. Você sabe, não temos recursos, somos uma instituição que trabalha com voluntariado. Por que você acha que um canal do YouTube da Nova Acrópole chegou ao ponto de conhecimento que chegou? Porque as pessoas estão querendo gente íntegra e honesta que fale de coisas que eles estão com ânimo de aperfeiçoamento, se esforçando para viver. Ninguém é perfeito, somos só filósofos, somos só buscadores, mas estamos comprometidos com as coisas que a gente está dizendo. Isso dá uma força ao que você diz que você não imagina. Então, a mudança de qualquer processo, ela tem que ser começada por um homem que mudou a si próprio. Ou está tentando, ou tem ânimo de aperfeiçoamento. Essa não desiste jornada... de si mesmo. Desculpe, te interrompi.
Não, pode falar. Essa jornada que você fala, né, desse conhecimento, desse autoconhecimento, de buscar a virtude, né, e assim por diante. Você acredita que isso é uma espécie de jornada do herói de cada um, individual? Que não é uma coisa tão banal assim, né? Vamos passar a assistir o YouTube, o canal da Nova Acrópole e pronto, né? Esse não é, ou seja, você tem que chegar até lá e se manter ali, né? É como há um tempo atrás eu vi um filme na Netflix que é o Poço, né? Não sei se você chegou a assistir, mas é um filme, ele não é um filme de entretenimento, né? Ou seja, é um filme que você tem que sentar no sofá e permanecer sentado no sofá assistindo, porque a vontade é de levantar, né? Não é um filme assim de entretenimento daqueles filmes da Marvel, coisa do hollywoodiano e tal, né? Então é uma coisa que você precisa se manter ali ativamente, conscientemente, assimilando aquela informação, para que aquilo ali te agregue algum valor em termos de compreensão da realidade humana, de valores, assim por diante, né? E essa busca, né, incessante por isso, né, nessa jornada, é uma espécie de jornada do herói de cada um, ou não é esse, não é por aí? Como é que você enxerga? Sim. Na verdade, se você pegar a etimologia platônica, Platão tem um diálogo em que ele fala sobre etimologia, os linguistas hoje não aceitam muito. Mas ele diz que herói vem de eros, que é amor. Imagine você uma pessoa que nada mal. Ela não vai se enfiar num rio à toa. Mas se do outro lado tem alguém que ela ama e que está precisando desesperadamente da sua ajuda, ela é capaz de se enfiar nesse rio e, inclusive, de conseguir vencer a correnteza e chegar do outro lado. O amor se diz que é o grande motivador do heroísmo. É a mesma coisa com coragem, que vem de core, coração. Então, diz que quando você coloca o seu coração lá no horizonte, no teu sonho, no teu sentido de vida humanista, na tua vontade de ser um ser humano melhor e deixar o mundo um pouco melhor do que aquilo que você encontrou, você coloca o teu coração lá, os obstáculos ficam muito mais fáceis de ultrapassar, porque o teu corpo corre atrás do teu coração. Então, a gente tem a ilusão de achar que herói é aquele cidadão que não faz nada, mas um belo dia vai lá e mata um dragão, e acabou, volta a não fazer nada. Isso é um herói lendário, é uma fantasia. Né? O verdadeiro herói é o herói cotidiano, que todos os dias faz pequenas coisas, no sentido de transformar a si próprio, de aperfeiçoar a sua relação consigo mesmo, com o outro, com o mundo. Todos os dias pequenas coisas. Tá? Agora, um elemento que é importante, Eduardo, é a gente não achar que isso vai ser uma tortura. Nós podemos depurar o gosto e achar isso uma tremenda curtição. Então, tem horas que a gente não vai precisar mais se segurar na poltrona. A gente vai curtir ver aquilo que nos faz crescer, vai curtir ler aquilo que nos faz crescer, porque o gosto pode ser formatado. Platão chamava isso de formação de caráter. Ele diz que existe uma tendência do ser humano de gostar de algumas coisas e rejeitar outras. Que a educação deveria trabalhar para fazer o homem gostar daquilo que o faz crescer como ser humano e rejeitar as coisas que o brutalizam, que o animalizam. Para que naturalmente ele busque o bem, porque deve e porque gosta. A gente tem uma tendência a achar isso tudo é experiência prática que dá para fazer. Achar que o nosso gosto é uma coisa sólida, que faz parte da nossa identidade. É nada. É uma moldagem do meio onde estamos. Uma vez eu fiz uma experiência, a primeira vez que eu ouvi essa frase, que o gosto dava para mudar do jeito que a gente quisesse, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma experiência com o gosto mais denso que tem, que é o paladar físico. Eu não suportava refrigerante diet. Peguei um mês, todo dia, um copo de refrigerante diet. Sei que não é uma experiência muito boa, eu sei que refrigerante diet não é lá essas coisas, mas foi válido como experiência. Eu não gostava nem do cheiro, não suportava nem o cheiro, não precisou um mês. Eu me programei para um mês. Com 2 semanas eu não reconhecia a diferença e passei a achar mais agradável do que o outro. Honestamente, passei a achar mais agradável. Hoje, quando tomo refrigerante, tomo diet, eu gosto mais. É incrível isso. Então você pensa, bom, se isso é assim no campo mais denso, que é o paladar físico, no campo emocional, no campo mental, dá para mudar os teus gostos? Dá, com certeza. Questão de vontade, de direcionamento lúcido e consciente, dá para você mudar o seu gosto.
Quantas vezes você rejeitou coisas que eram boas porque estava com caprichos, não gosto disso? Quantas vezes procurou coisas péssimas porque eu gosto disso? Quantas oportunidades perdidas por causa de caprichos infantis? Isso não é você. Você é aquilo que você decidir ser. Nossa personalidade é moldável, você pode construí-la através de um discernimento que esteja acima da personalidade, baseado em valores. Você pode moldá-la, porque se você não moldar, vai ser moldada pelo meio. Se você não formar, vai ser deformada pelo meio. Então, chega um determinado momento que quando uma pessoa te disser, ó, tal coisa te faz crescer, de bom gosto, é boa, você vai assistir com a maior satisfação do mundo comendo pipoca. Dá para aprender a gostar. Trajetória de crescimento não é uma tortura, é uma coisa muito agradável. Você só tem que depurar o seu gosto. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto, dizia um filósofo maravilhoso chamado Sirihan. Eu tenho buscado alguns vídeos, lido um pouco sobre um tema que eu quero colocar para você, que é o seguinte. Eu queria saber, obviamente, a sua opinião, né? De um lado, né, a gente vê algumas pessoas comentando, né, pessoas com conhecimento, historiadores, enfim, dizendo que o planeta melhorou muito, né, em termos de quantidade de guerras, pessoas que morrem por motivos, né, que envolvem conflitos, né, dos mais diferentes, conflitos relacionados à geografia, política, economia, enfim. Então, alguns entendem que ao longo dos últimos 500 anos, a humanidade melhorou nesse sentido. Por outro lado, eu vejo outros colocando a opinião de que não melhorou. Se a gente for pensar em termos de recursos disponíveis hoje, em termos de tecnologia, de comunicação e de potencial do que a humanidade poderia fazer por si mesma, né, isso não melhorou. Ou seja, existe um potencial muito maior de fazer o bem, com melhores ferramentas, com mais recursos para fazer o bem, mas esse bem não é feito na mesma medida, né? E o exemplo mais clássico que existe é que ninguém hoje no planeta morre de fome por falta de comida, né? Ou seja, a comida produzida no planeta daria para alimentar 2 planetas, né? Se alguém morre de fome é porque deseja-se que aquela pessoa morra de fome, né? Então, então a gente tem, de um lado, argumentos mostrando que o planeta melhorou em função de conflitos, de guerras, menos guerra, menos conflitos, enfim, mais geração de riquezas, e, por outro lado, dizendo que não melhorou tanto assim, ao ponto da tecnologia existente ser muito maior, muito mais recursos, muito mais possibilidades, mais potencial de fazer o bem, e esse bem não é feito, né? Então, tem essas duas opiniões diferentes. Como é que você percebe isso? Porque isso também está na própria indústria, né? Ou seja, você tem um nível de tecnologia na indústria que você imagina, bom, as pessoas deveriam estar trabalhando mais felizes, as pessoas deveriam estar se machucando num sentido amplo, né? Mentalmente, fisicamente, se machucando menos, né, no trabalho. E aí a gente tem uma impressão de que talvez isso não seja completamente verdade, né? Como é que você vê isso, né? Essa evolução da humanidade em termos tecnológicos contribuiu para que nós tenhamos hoje um mundo melhor, ou não? Parece que as coisas estão ficando piores. Olha, a gente deveria dividir, para poder entender, a evolução das coisas a evolução do homem, do conhecimento das coisas, do domínio das coisas, é a evolução do homem, do conhecimento do homem e do domínio de si próprio, que são igualmente importantes. Imagine você, a gente sempre representa a civilização como um frontão grego, aquele triangular, sustentado por 2 colunas. Uma coluna é o aspecto técnico, o aspecto das coisas, e outra coluna é o aspecto humano. O aspecto técnico, com certeza, evoluiu muito. Então, hoje temos condições de fazer viagens muito mais rápidas, portanto, isso propicia que seja menos sofrido, produzir medicamentos muito melhores, recursos de medicina muito melhores, isso propicia que a vida tenha mais longevidade, temos condições de produzir máquinas que produzem mais em menos tempo, portanto, podemos reduzir a jornada da época da Revolução Industrial até os dias atuais. Agora, o ser humano que manuseia tudo isso, eu não digo que ele não progrida, pode ser até que, em termos gerais,
tem havido algum progresso, mas muito lento. Uma velocidade que não chega aos pés do outro. Então, você percebe que uma coluna ela cresce muito devagar e a outra muito rápido. Esse desnível faz com que o frontão que está apoiado nelas fique desnivelado e desmorone num determinado momento. E esse frontão é a civilização. A gente fica às portas da barbárie quando o frontão da civilização desmorona. Então, processos básicos de domínio do egoísmo, processos básicos de autoconhecimento, de autocontrole, parece que o ser humano colocou como felicidade, quanto menos ele se controla, quanto mais libera os instintos, mais feliz ele é. Já não se sabe o que é felicidade humana, o que é realização humana, o que é viver como ser humano. Palavras como justiça, amor, verdade, bondade, estão todas esvaziadas, não significam mais coisice nenhuma. Aliás, a coisa mais comum do mundo é você encontrar seres humanos que não acreditam mais nelas. Dizem que são uma grande balela, o homem está desacreditando de alguns dos elementos fundamentais que balizam a vida humana, e quando não acredita, vai tornando cada vez mais frágeis essas balizas, até quase desaparecerem. O homem realizado é um homem bestial que explora ao máximo o outro e usa de todos os recursos para ter o máximo prazer possível. Então, é uma situação complexa, enquanto nós não focarmos naquilo que já falamos, o desenvolvimento do homem, nós vivemos um descompasso, aí como se estivéssemos em dois momentos históricos, como já falei, vendo simultaneamente Idade da Pedra e século XXI. Então, mudamos, talvez, coletivamente, as pessoas não aplaudissem, pelo menos a nível genérico, o mundo inteiro, não aplaudisse o que Átila, rei dos Hunos, fazia quando jogava crianças inimigas em covis de lobos. Mas eu acho que talvez a humanidade inteira da época, se pudesse ser consultada, também não concordaria. Sua comunidade concordava. Enfim, é muito complicado. Isso que você está falando não é uma coisa que se dê palpite ou opinião, é mensurável. É mensurável. Bom, nós temos muito mais meios de vida, mas temos um nível de depressão que não sei se a gente já teve isso historicamente. Temos um nível de egoísmo disfarçado de todas as máscaras possíveis. A tradição tibetana costuma dizer que o egoísmo, que eles chamam de heresia da separatividade, é o maior de todos os males do mundo. Ele é a base de todos os outros. E quando você coloca muita ferramenta na mão de um homem egoísta, é como você colocar uma faca na mão de um bebê. Ele vai se cortar com isso. Então, a evolução dos meios fica até discutível. Com certeza temos muito mais meios, mas perdemos os fins. E aí fica até duvidoso o valor desses meios. Se eu estou andando a pé e você está andando no Porsche, mas nós estamos indo para o abismo, é melhor ir a pé, porque no Porsche você chega muito mais rápido. A pé eu tenho a possibilidade de repensar no meio do caminho. Então, eu vou mais devagar. Então, se você perde os fins, os meios são muito duvidosos. E o nosso egoísmo hoje é muito feroz, muito bem disfarçado, mas muito feroz. O egoísmo no sentido de achar que se as coisas não me trazem um benefício, elas não têm valor nenhum. Se as coisas não me trazem algum tipo de ganho pessoal, elas não têm valor nenhum. As pessoas até se orgulham disso. Eu cuido do meu, eu cuido das minhas coisas, portanto eu sou bom. Chega um determinado momento que aquele que é mais egoísta, mais feroz, e cuida das suas coisas e quer que o mundo exploda, chega a ser elogiado por isso. Imagine você que você esteja na beira de uma praia e passe o dedo na areia uma vez, duas vezes, produza 2 sucos. O primeiro suco é areia, o segundo suco é areia, o intervalo entre eles é areia também. Daqui a pouco bate um vento, desfaz isso tudo e volta tudo à matéria da qual foi originada a areia. No fundo, a humanidade é assim. E nós não quebramos, porque a evolução é considerada um caminhar na direção da unidade, ou seja, a percepção disso que eu acabei de te falar. A evolução sempre foi comparada à subida de uma pirâmide. A subida de uma pirâmide, quanto mais você sobe, mais próximo fica do uno. A própria palavra universo vem disso, versus, ou seja, em torno do uno. A década pitagórica dizia que tudo sai do 1, sai do 0, passa para o 1, e lá no final, no 10, tudo volta ao 1 e volta ao 0. Ou seja, as coisas, o destino das coisas é irem para a unidade, portanto, do ponto de vista clássico, evoluir é caminhar para a unidade.
Isso, na prática, é pensar mais em cada decisão que você toma, como pode beneficiar o máximo de pessoas, e não só a você. Pensar mais em cada transformação que você promove em si próprio, como você pode ser mais benéfico ao mundo, à sociedade, à humanidade. Porque senão nós vivemos um câncer, que é exatamente o que nós vivemos. O processo que nós vivemos é semelhante a um câncer dentro de um corpo. Uma célula anômala que começa a pensar só em si mesma. E se multiplica e arruma aliados. Daqui a pouco ela mata o corpo e ela morre junto. Ou seja, isso é um suicídio inconsciente. O egoísmo é suicídio inconsciente. E ele faz do ser humano uma célula cancerosa dentro da humanidade. E me convença de que nós não estamos caminhando para um egoísmo cada vez mais acirrado. Providos de uma quantidade de tecnologia fora do comum, mas, como você mesmo falou, eu não digo que seja porque as pessoas não querem alimentar os demais que exista fome, mas porque não conseguem pensar na dor do outro. A dor do outro, para eles, é uma ficção. Não conseguem se colocar no lugar do outro. É incrível. Existe um exemplo que gosto muito de dar, que é o da poça d'água. Imagina que haja uma poça d'água vinda de uma goteira e você divide a humanidade em relação a esse ponto, a essa situação, de acordo com a maneira como cada um reage a esse fato prosaico. Primeiro grupo, não está nem aí, pisoteia tudo, faz um lamaçal. Segundo grupo, bem intencionados, tenta limpar o chão, arruma tudo direitinho, mas daqui a pouco pinga de novo, e daqui a pouco passa os alienados e está tudo sujo de novo. Terceiro grupo, um grupo mais filosófico, que limpa o chão, mas tenta saber de onde vem. Aí olha, uma goteira lá em cima, troca a telha, que ela afeta o forro, acabou. É a mesma coisa em relação à vida. Se você não olha para cima, você não encontra a solução dos problemas. Olhar para cima é olhar para o plano de valores, virtudes e sabedoria do homem. A culpa da miséria física não é da falta de bens materiais, é da falta de fraternidade e de honestidade do homem. A culpa da fome não é da falta de alimentos, é da falta de empatia, é da falta de altruísmo do ser humano. É lá em cima que está o problema. Tem que calafetar a laje, tem que mudar a telha. Tem que olhar para cima e para dentro. Senão você não resolve os problemas humanos. Em geral, eu não acredito nisso de forma tão intencional, mas eu acredito nisso como uma grande alienação egoísta. Você acredita que esses acordos sociais, né, os acordos tácitos, os contratos sociais, né, definidos por padrões, regras, leis, né, que nos permitem, apesar disso tudo, conviver em sociedade, né? Ele acaba sendo mais uma espécie de band-aid, né, para essa ferida, né, que está crescendo na gente, ou é algo que possibilita as pessoas a enxergar esse caminho melhor, né? O que eu quero dizer é o seguinte: esse contrato social, regras, padrões, leis, assim por diante, é algo que nos permite viver em sociedade. E, ao invés disso, contribuir para que esse caminho, né, para a virtude, para o conhecimento e assim por diante, para valores humanos e tal, ele seja possível, né, porque se a gente tirar todo esse contrato social, vira a barbárie, aí não adianta, é ladeira abaixo, né? Então, estabelecemos esses contratos sociais, regras, padrões, leis, para que seja possível o ser humano enxergar ou perceber esse caminho virtuoso, né? Ou não, esses contratos sociais, regras, leis, padrões, são band-aids que ficam ali e só retardando o mal maior lá na frente. Imagine você o seguinte, uma criança que está louca para colocar o dedo na tomada. Nesse momento, o que é que o pai tem que fazer? Colocar aquela tampa na tomada, brigar com ela, se necessário dar uma palmadinha na mão. É o que dá para fazer nesse momento. Mas ele tem que começar a ensinar a criança, à medida que ele vai crescendo, vai se tornando um pré-adolescente, o que é eletricidade, o que ela provoca, que ela pode matar, para gerar consciência de que ela não deve colocar o dedo na tomada e por quê. De tal maneira que ela incorpore isso num hábito e faça num estado de consciência que se transforma num hábito e haja assim pelo resto da vida, ainda quando o pai já se foi. Ou seja, é necessário começar pela coerção? Não tem jeito.
Enquanto o homem não tem consciência, tem que ter regras. E tem que fazer um processo de coerção para todo mundo seguir. Porque senão vira uma loucura. Né? Mas se você não faz com que essa criança, que é a sociedade, cresça em termos de consciência, se não vai gerando nela um nível de consciência de um pré-adolescente, de um adolescente, de um jovem, de um adulto, se a educação não trabalha para isso, se as instituições não trabalham para isso, você vai ter que ficar a vida inteira correndo atrás dessa criança que não amadureceu e tampando tomada. Isso chega a um determinado momento que é tremendamente ineficaz. Tá? As tampas de tomada gastam, elas acabam, você não consegue ver em todos os momentos onde essa criança está, isso é insuportável para uma vida como um todo. Nenhum pai suportaria se a criança não virasse adolescente, jovem, adulto e não começasse a ter um estado de consciência que protegesse a si próprio. Ou seja, coerção como início é uma necessidade, seria infantil dizer outra coisa. Mas coerção a vida inteira, pelo amor de Deus, aí já não dá. Poderia te dizer que, parodiando uma frase que eu gosto bastante, de um filósofo, que é Spinoza, poderia dizer que a coerção é um ótimo almoço, mas é um péssimo jantar. Na hora do jantar, você já tem que servir consciência, porque senão é indigesto demais, ninguém dorme. No almoço, você sirva coerção, mas no jantar, sirva consciência para o cara. Vai ficar a vida inteira com coerção, nós vamos enlouquecer nisso. Sabe por quê? Porque quando você, por exemplo, cria um antibiótico e dá para poder atacar uma doença, a própria medicina sabe que tem que ir trabalhando para aperfeiçoar esse antibiótico, porque os bichinhos todos vão sofrendo mutações, vão se aperfeiçoando para driblar o antibiótico, não é isso? Então, esse antibiótico tem que crescer, tem que se aperfeiçoar. Assim é com a danada da coerção social. A gente cria mais e mais coerção contra crimes, mas o ser humano se comporta feito vírus. Ele vai criando, se ele não tem valores, se ele não tem consciência desperta, ele vai se aperfeiçoando para driblar esses antibióticos sociais, essas regras e essas leis. E o bichinho é esperto. Se até o vírus imagine o ser humano. Ele é esperto. Então você coloca o band-aid, ele dá um jeito de passar por baixo do band-aid. E vai dar sempre. A inteligência humana é uma coisa de louco. Ela é capaz de drenar pântanos, de regar desertos. Ela não vai driblar o teu band-aid? Se você não coloca valores na cabeça de um ser humano, isso vai ficar insuportável. Você cria uma lei, quase que ao mesmo tempo alguém cria um jeito de driblá-la. Não é assim com normas de segurança de computador? Junto com a norma nasce o cidadão que cria o jeito de burlá-la, nasce praticamente ao mesmo tempo. E se você não colocar valores e consciência na cabeça desse cidadão, não vai haver quem aguente. Ou seja, a coerção tem que se transformar em consciência no meio do caminho, senão vamos enlouquecer. Isso não vai resolver, isso não pode ser só isso. Para começo de conversa, para almoço, repito, está muito bom. Mas para o jantar, meu caro, sirva coisa mais substanciosa. Você vai matar todo mundo de fome. Você sabe que o início da minha jornada, digamos assim, né, na busca desse conhecimento e tal, você faz parte desse início dessa jornada, mas vou dar meu exemplo pessoal para te fazer uma pergunta, para introduzir uma pergunta. Ele começou assistindo o Jornal da Cultura, né? À noite, tem ali alguns comentaristas, alguns filósofos e tal, e algumas coisas que ele citava, eu falei, o que é isso? Aí você ia buscar, né, na internet, e depois descobre que tem um livro sobre, compra o livro, lê, e aí nessa busca, eu conheci, a minha esposa conheceu a Nova Acrópole, me sugeriu, aí eu fui procurar os podcasts, então aí dentro dos podcasts, outras referências foram dadas, eu fui buscando, né, o Inferno de Dante, assim, né, a Divina Comédia e tal, e outros, Platão, a República, fui buscando, né. Então, assim, essa foi o início da minha jornada, né. Conheci o teu trabalho dentro da Nova Acrópole, assim por diante. Mas eu fico pensando que foi, numa certa medida, essa jornada iniciou até meio sem querer, né? Ou seja, num momento eu comecei cansei dos jornais televisivos, vou dar uma olhada no Jornal da Cultura. Puxa, olha que legal o Jornal da Cultura, tem comentaristas, né? Mas se eu não caísse dentro do Jornal da Cultura, será que eu teria iniciado essa jornada? Não sei dizer, né? Mas o fato é que essa jornada, para mim, começou dessa forma, né?
E aí acho que faz parte da natureza do ser humano, né? Essa ansiedade por buscar, entender, né? E você vai buscando as referências e tal. É assim que acontece. Esse início dessa busca, ela é meio sem querer, né? Ou seja, você se depara com ela e na hora que você se depara, você a reconhece e abraça, ou não, né? E a pergunta final que fica aqui é que tipo de... Aí talvez eu esteja cometendo assim uma heresia, talvez, né? Mas que tipo de sugestão, né, você daria para alguém que quer começar essa jornada, né, de buscar o conhecimento, de buscar um caminho virtuoso e assim por diante? Bom, eu te diria, em primeiro lugar, que a sua jornada foi sem querer, querendo. Porque, na verdade, a nossa necessidade de experiência é que traz essas coisas para nós e faz com que elas tenham sentido para nós. Você chega a um determinado momento que está grávido de filosofia. Não sei se você conhece aquele exemplo que sempre dou de Sócrates, né? Que os discípulos de Sócrates gostavam tanto do seu mestre que falaram para ele: Sócrates, você é bom demais, vamos pegar aqueles 30 tiranos de Atenas, vamos amarrar eles aí, e você dá horas de aula de filosofia para eles. Quando a gente soltar, vão estar todos transformados em filósofos, não vão? Aí Sócrates dá uma risada e diz: olha, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, que era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, a pessoa tem que estar grávida de autoconhecimento, de filosofia, de transformação, para que uma parteira possa fazer alguma coisa por ela. Agora, é lógico que a gente tem que procurar estar ali estimulando essa gravidez. Isso é uma obrigação de um momento civilizatório, de um contexto cultural, estar incentivando essa gravidez. Mas desperta aqueles que estão grávidos. E cada um tem o seu momento, como já falamos. Muitos vão passar pelas mesmas coisas que você passou e achar tudo uma chatura. Tá certo? Agora, sim, existe a obrigação da gente estar oferecendo, da gente estar incentivando, dando exemplo e colocando isso como valor para as pessoas. Que aí é um elemento que eu sempre penso e pretendo transformar você no meu cúmplice, para ver se você pensa comigo. Porque o elemento da educação não ser baseada em informação, e sim em informação. Ou seja, o produto de um aluno que se saiu bem no colégio é ter justiça, um razoável autodomínio, uma razoável capacidade de convivência, uma série de elementos fundamentais para o sucesso nele na sociedade. E não só dominar um monte de conteúdos que, no final das contas, a gente sabe que daquilo que a gente viu, ensino fundamental, ensino médio, não fica muita coisa além das 4 operações e um pouco do domínio da língua portuguesa. E um básico sobre história. Fica isso aí. Depois de um tempo, química, física, biologia, vai tudo embora, por falta de uso, a menos que você se dedique a uma área dessa. Nós temos dentro da sociedade um padrão de uma pessoa bem educada, aquela que tem quantidade, informação, e não formação. Então, por exemplo, imagine você uma pessoa que é um catedrático e está dando uma palestra sobre o medo. Já leu tudo que se escreveu sobre o medo, é um doutor no assunto. De repente entra um rato dentro de sala de aula, ele é o primeiro que pula em cima da mesa. Você poderia me dizer que essa pessoa sabe alguma coisa sobre o medo ou não sabe? Só tem uma maneira de você saber o que uma pessoa sabe. Observa a maneira como ela responde às circunstâncias da vida. Pelas vossas obras vos conhecerei, não pelos vossos diplomas vos conhecerei, entende? Então, a sociedade seria necessariamente compelida, eu acho que esse é o verbo, a gerar uma educação que contemplasse as necessidades do homem. Não vou dizer que essa educação obrigasse o homem a mudar, porque isso é impossível, mas que fizesse um convite contundente, de tal maneira que fosse valor dentro da educação. Não só o menino saber os conceitos de física, ou seja lá o que for, mas saber respeitar o material do coleguinha, os sentimentos do coleguinha, saber valorizar o bem-estar da classe como um todo e não só o dele, saber ajudar o amigo que está com dificuldade, se preocupar com o amigo que está em dificuldade, são coisas que deveriam ser desenvolvidas e também valorizadas. Aí fica aquele empurra-empurra, quem me educa? Não, essa é a função dos pais. Aí os pais, como também não receberam essa educação, não tem como dar aquilo que eles não têm. Aí empurram para a escola. A escola acha que aquilo não é obrigação dela, empurra para o outro.
Sabe de quem é a obrigação de educar? Você já se fez essa pergunta? A obrigação O de tempo educar todo. é de todo mundo. De todo mundo. Imagina você considerar que o pai é obrigado a educar. Mas o pai, ele sai de casa, e na rua ele é o profissional, na rua ele é o professor, na rua ele é mil coisas. Ou seja, Uhum. da cerquinha da casa dele para dentro ele é educador, da cerquinha para fora ele é qualquer coisa. Você acha que ele é realmente um educador? Você acha que esse tipo de educação vai convencer alguém? Se ele é um educador, ele é um ser humano só, ele é um indivíduo, que vem de indivíduo, aquilo que não se divide. Portanto, ele não deixa de ser educador em ambiente nenhum. Em qualquer lugar onde ele esteja, ele é um educador. Eu não acredito em virtude de cerquinha. Eu sou educador só da cerquinha para dentro. Eu sou justo só da cerquinha para dentro. Eu sou prestativo só da cerquinha para dentro. Fora eu sou qualquer coisa. Você não é nada. Isso é uma máscara. Não servirás a dois senhores ao mesmo tempo, diz a Bíblia, né? Uhum. A tradição árabe diz, não montarás em dois camelos ao mesmo tempo, e eu sei que montar até num só é difícil, tirar em dois. Ou seja, ou você é coerente e aí você faz as coisas, ou você não está fazendo nada, é uma máscara. E crianças e jovens são muito intuitivos e percebem que você está enrolando eles. Eles te sentem mais do que te ouvem. Isso é uma coisa curiosa nesse público, eles te sentem. A gente ensina filosofia para crianças a partir de 4 anos, Eduardo. Portanto, eu sei o que eu estou falando. Eles te sentem mais do que te ouvem. Portanto, até o pipoqueiro da esquina educa. A maneira como ele serve, como ele trata os seus clientes, uma criança, um adolescente pode ser impactado por aquilo. Uhum. Qualquer pessoa, o guarda na rua educa, todo mundo educa, em todos os lugares, ou não educa em lugar nenhum. Ou a sociedade decide fazer o sacro ofício de ser melhor, para poder passar alguma coisa de boa, de bom, perdão, para aqueles que vêm, ou então não teremos como quebrar esse círculo vicioso. Eu não tenho, não passo. O outro também não tem, também não passa. Ou seja, o processo de educação deveria ser transformado. Por educação, eu entendo muito mais do que simplesmente escola. Entendo todo mundo fazer a sua parcela de sacro ofício, de ser melhor, como demonstração de amor pela humanidade. E nessa humanidade inclui os seus filhos, não só físicos, mas também filhos psicológicos, filhos espirituais, todos aqueles que se tornam melhores através de você, de alguma forma são teus filhos. Lúcia, para a gente terminar nossa conversa, eu gosto muito das histórias, dos contos que você conta. Eu lembro de um muito interessante do lenhador, né, na floresta, que conversa com um passarinho que fala, né, sobre um rei que tem sonhos, né, e diversas outras, né? Você tem alguma história favorita ou algum conto, alguma tradição oral que você conhece que fala sobre isso que a gente está falando, né, sobre essa jornada para buscar um comportamento ético, para buscar valores humanos, para buscar a virtude, que fale disso? Sim, essa história que você citou eu acho muito boa, Eduardo. Eu gosto muito dela e acho ela muito boa porque uma das coisas fundamentais para a gente quebrar esse círculo vicioso é começar a ter um sentido de vida humano, desenvolver uma identidade para saber onde você está agora e aonde você quer chegar, que são os 2 fatores da identidade. Uhum. Fixar um valor humano como referencial e caminhar sem pressa e sem pausa, ou seja, você vai ter que ser capaz de construir a sua vida a partir de si mesmo. Ter identidade, não ser um joguete na mão das ideias da moda, pensar por si próprio. É um elemento fundamental para virar esse jogo. Então, se você me permite, eu vou contar exatamente essa historinha que você Por citou, favor, que foi uma quero sim. boa lembrança. Conta-se que havia um rei que ele teve um dia um sonho. Ele sonhou que a sala do trono estava cheia de raposas, raposas correndo para todo lado. Ele chama os seus ministros, conta o sonho e nenhum deles sabe dar explicação nenhuma. Aí ele manda que rodem proclamas por todos os cantos do reino, contando o sonho, perguntando quem podia interpretar e oferecendo um saco de moedas de ouro. Aí havia um lenhador, muito pobre, que se senta para descansar do seu trabalho, lê aquele proclama e diz: puxa, eu sou tão pobre, tão bom se eu soubesse o significado desse sonho. Aí pousa um passarinho e diz: você quer saber o significado do sonho? Posso te contar. Ele se assusta. Um pássaro que fala diz: bom, já que você fala, você sabe o significado desse sonho? Sei, e vou te contar, com uma condição: você divide a recompensa comigo.
Ah, tá ótimo. Meio saco de moeda de ouro é melhor do que nenhum. Aí o passarinho diz para ele: esse sonho significa que a atmosfera do reino está impregnada de traição. Portanto, você fala ao rei que se acautele para que ele não seja traído. Aí o lenhador vai, fala com o rei fica super satisfeito, ele já vinha percebendo isso mesmo. Dá a ele um saco de moedas de ouro. Ele vai, quando ele vai voltando, ele diz: sabe de uma coisa? Não vou dividir nada com esse passarinho. Esse passarinho é um abusado, para que ele precisa de ouro? Quem precisa disso sou eu. Aí mudou de caminho, foi para casa e não deu nada ao passarinho. Aí construiu uma casa melhor, estava vivendo muito bem, o rei teve outro sonho. Sonhou que havia uma enorme faca pendurada no teto do castelo, pendendo sobre a sua cabeça, muito afiada. E aí ele nem pergunta para ninguém, manda chamar o lenhador, porque é o único que entende de sonho naquele reino. Quando os guardas batem na porta do lenhador, o lenhador se apavora. Eles dizem: olha, mas você tem que vir, porque quem não obedece ao rei é pena de morte. Ele diz: tá bom, me dá um dia para eu refletir. Aí, sem ter alternativa, vai para a floresta de novo. Fica lá se lamuriando, vem o passarinho. Que foi? O rei teve outro sonho, né? Teve, você me desculpe, você pode me ajudar? Olha, esse sonho significa que o rei, a atmosfera do reino está impregnada de violência. Portanto, você avisa o rei que se acautele, porque podem cometer alguma violência contra ele. Agora você divide a recompensa comigo. Tá, pode deixar. Aí ele vai lá e conta para o rei fica muito satisfeito, porque isso até salva a sua vida, essa informação, né? Procura se proteger e dá 2 sacos de moedas de ouro para o lenhador. Aí quando ele sai de lá, fica pensando: mas esse passarinho é um aproveitador, viu? Ele está me usando para ganhar dinheiro fácil, porque não vem ele e fala com o rei. Ele é do tamanho de uma moeda dessa de ouro e está querendo me explorar. Quer saber de uma coisa? Vou acabar com isso. Aí ele vai até o lugar de encontro, pega uma pedra, esconde nas costas. Quando o pássaro vem, ele arremessa a pedra no pássaro. O pássaro alça voo muito rapidamente, a pedra só pega roçando nas plumas dele. E aí ele vai embora, fica mais rico ainda, coisa e tal. Um dia o rei tem outro sonho. Ele sonha que a sala do trono estava cheia de ovelhinhas brancas correndo de um lado para o outro. E manda chamar o lenhador, nem conta a conversa. Quando batem na casa do lenhador, ele apavora: agora eu estou perdido, esse passarinho não vai querer me ajudar. Mas pede mais um dia, né, para pensar. Aí vai para a floresta, não tem outra alternativa, fica lá desesperado, aí o passarinho surge. O que foi agora? Outro sonho? Você me desculpe, o que eu fiz com você foi imperdoável. Ele diz: tá certo, eu vou te contar o significado desse sonho, mas você agora divide a recompensa comigo. Esse sonho significa que a atmosfera do reino está impregnada de pureza. Portanto, que o rei fique tranquilo, porque agora ele não corre riscos. A atmosfera do reino está muito pura, ele não corre nenhum risco. Aí o lenhador vai lá, conta para o rei, e o rei fica mais satisfeito ainda, porque além do mais, agora a notícia é boa, né? Então, ele dá 3 sacos de moeda de ouro para esse lenhador. Mas agora ele está sinceramente arrependido. Aí ele volta ao lugar de encontro, chega lá, deposita os 3 sacos de moedas de ouro e diz: olha, pássaro, você me desculpe, eu fui muito injusto com você. Você me deu tudo o que eu tenho e eu te enganei e depois tentei te matar, você me perdoe, agora tudo isso aqui é seu. Aí o pássaro falou para ele: olha, não precisa. Na verdade, poucos homens são capazes de ser leais a si mesmos, independente da atmosfera do reino. No primeiro momento, a atmosfera do reino estava impregnada de traição. Você me traiu. No segundo momento, a atmosfera do reino estava impregnada de violência. Você foi violento comigo. Agora que a atmosfera do reino está impregnada de pureza, você está sendo puro comigo. Poucos homens são capazes de serem fiéis a si próprio e às suas virtudes, independente da atmosfera do reino. E eu nunca esperei que você fosse um deles. Portanto, pode levar todo o seu ouro e seja feliz apesar dele. Essa história, para mim, eu acho maravilhosa, porque mostra que um homem que quer ser um fator de transformação, ele tem que ser fiel a si mesmo, independente da atmosfera do reino. Porque a atmosfera do reino, no nosso momento histórico, é alienação. Pensar como coletivo. É o pensamento da moda. Eu nunca vi um momento histórico, e isso é fato, Eduardo, às vezes aí pesquisando, momentos históricos e as modas que regiam ali. Nenhuma delas era construtiva ou boa. Na época da escravidão, a moda era a favor da escravidão.
Na época da perseguição aos judeus, a moda era a favor da perseguição dos judeus e de achá-los inferiores. Os piores momentos da história, a moda provava a alienação daquele tempo. Moda nunca foi boa conselheira. E se o homem não conquista a individualidade, tudo isso que a gente está falando, ele vai ser engolido, vai ser esquecido e vai ser tragado pelo pensamento coletivo. Um dia desses eu estava no supermercado, não se espante, filósofo é um bicho meio estranho. Em todo lugar ele está filosofando. Estava na frente da prateleira de creme dental. Eu fiquei um pouco pensando, tinha umas 4 marcas aparentemente diferentes. Eu fiquei pensando, essas marcas têm alguma diferença realmente? Aí me deu a ideia de pegar e olhar naquelas letrinhas miudinhas quem era o fabricante. Para meu espanto, as 4 marcas eram do mesmo fabricante. Ou seja, era a mesma coisa, provavelmente com um coloridinho diferente, mas a mesma coisa. Agora, cria-se a ilusão da diversidade, para que você viva a ilusão da escolha. Você acha que escolheu uma marca de creme dental, mas na verdade já estava escolhido, é tudo a mesma coisa. Então foi criada essa ilusão para você achar que era livre e que escolheu. E não é diferente no nosso momento histórico. Existe uma palavra-chave, um fabricante, que é aliene-se, não pense por si mesmo. E essa palavra-chave, que é o dono da marca, cria várias tribos que parecem estar competindo entre si, para que você tenha a ilusão de que você escolheu, de que você fez suas próprias escolhas e, portanto, é livre. Mas tudo é fabricado da mesma ideia. Só coloca um pouco de anilina para essa pasta ficar vermelhinha e essa branquinha, ou verdinha. Mas tudo trabalha para uma mesma ideia. E se você não for capaz de sair desse esquema e pensar por si mesmo, qualquer transformação social é uma ilusão. Você vai esperar o dia que crescer como ser humano seja moda? Olha, eu não sou otimista em relação a isso. A moda normalmente não sacraliza o melhor. Não vi acontecer isso historicamente ainda. A moda não sacraliza o melhor. Portanto, ou você se constrói por si mesmo, ou você vai ser arrastado para essa alienação, que te dá a impressão de que você fez escolhas e ainda te pressiona para que você opte por uma dessas escolhas, senão você é um alienado. Muito bom, Lúcia. Eu fiquei muito satisfeito com a nossa conversa. Para mim foi algo bastante enriquecedor. Agradeço muito pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela sua preparação para a nossa conversa. E espero que no futuro a gente possa conversar mais e, quem sabe, né, no futuro, sem pandemia, assistir mais palestras pessoalmente. E o que eu sonho, que queria compartilhar com você, é que todas as empresas que estão sonhando em transformar alguma coisa, que tenha essa real intenção, e não que estão só com medo da lei anticorrupção e etc., pudessem ter uma escola própria, que passasse valores independentes de questão só profissional. Pudessem elas dar uma formação ao seu pessoal, ao invés de ficarem esperando a sociedade mudar o seu processo de educação, porque isso vai demorar, seu processo lento, existe uma tomada de consciência que não vai ser rápida. Então, se as empresas estão querendo soft skills, estão querendo virtude, estão querendo ética, por que não cria uma escola com profissionais avalizados, bons filósofos, pessoas íntegras, começa a dar formação para esse pessoal? Uns vão pegar, outros não. Mas os poucos que pegarem já são fator de mudança. Sim. Tá? Você percebe que a nível internacional isso existe, isso não é uma ideia sumamente original, isso existe. Quem quer mudar, por que não educa o seu pessoal? Fica esperando que venham pessoas prontas, se não estiverem prontas eu mando embora. Não. A condição humana não é esperar que as pessoas cheguem prontas, é esperar que as pessoas cheguem dispostas e ajudá-las a ficarem prontas, ajudá-las a crescer. Isso é humanismo. E se você não está usando, você está trabalhando para elas. Entre os seus produtos existe o ser humano. Por que o empresariado, ou pelo menos aqueles que querem mudar de fato, que eu acredito que existam alguns, não partem para uma coisa dessa? Independente ou compartilhada entre eles, eu acho que isso seria um elemento fundamental. Muito bom. Levarei para frente a sugestão. Espero, né? Pode ser só uma utopia, mas eu acho que é factível. De utopia é o que a gente vive às vezes, né? Eu acho, acredito. Muito bom, Luciano. Agradeço novamente seu tempo e sua dedicação para essa conversa. Agradeço bastante. Muito obrigada, Eduardo, e sucesso no seu trabalho. Obrigado. Para você também, ainda mais. Muito obrigada.
Boa tarde. Boa tarde, Lúcia.